Bonjour, mes amis. Como estão? Tudo bem? Então hoje vamos falar do início da vida, aquilo que faz com que a humanidade seja qualquer coisa de excepcional. Ora bem, vamos começar pela concepção do ser humano. Desde logo começa a ser um indivíduo a parte inteira. Ele sente, ele desenvolve-se, ele é um ser que tem todo o direito a nascer, a crescer e a ser feliz. Por isso, eu vou-vos falar um pouco de uma experiência que tive nos anos 80 com o professor americano, mas de origem italiana, Barry Brazelton, que trabalhou muito com os recém-nascidos para provar que efetivamente as crianças, desde logo, e ao contrário do que se dizia anteriormente, desde logo à nascença começam a sentir, a perceber, a registar, a imitar o ser humano, o pai, a mãe, o contacto físico com que ele está. Ora bem, mas ainda vamos entrar um bocadinho na fase de antes de nascer. O feto na barriga da mãe. Fundamental. Dizem os entendidos, e eu tive algumas experiências na minha vida profissional quando trabalhei com mulheres grávidas e recém-mães que tinham tido os seus bebés inicialmente com experiências durante a gravidez e efetivamente havia uma grande percentagem de situações que se confirmavam com o que o professor Barry Brazelton dizia. É assim, ao acariciar a barriga da mãe, o bebê sente, embora tenha a parede, mas de facto ele sente e reage. Reage às carícias da mãe, reage às carícias do pai, reage às carícias, ao contacto, ao tato, que depois de nascer ele vai reagir de uma maneira muito, muito interessante. Ele reconhece que aquelas carícias, aquelas mãos, aquela voz, mesmo que filtrada, quando está na barriga da mãe, ele reconhece, acalma, reage de forma muito positiva. Isto para vos dizer o quê? Que acho que é importantíssimo nos tempos que correm que os nossos jovens pais tenham a consciência, desde logo, que ao conceber um novo ser, ele começa a sentir, a reagir, a interagir e terá, certamente, depois do nascimento, uma reação fantástica, uma reação ótima em relação àqueles que o rodeiam, sobretudo os pais. Como é óbvio, podem ser os avós, podem ser outros membros da família, os irmãos, que estejam relativamente próximos. Eu queria que se consciencializassem, porque tenho a sensação que nestes últimos anos se banaliza imenso a importância de olhar, sentir e acreditar que mesmo dentro da barriga da mãe, o bebê, o novo ser, sente, é já o indivíduo a parte inteira. E isso é fundamental que se perceba. Percebe-se porque logo a seguir ao nascimento ele tem referências. E essas referências farão seguramente toda a diferença à medida que ele crescer, quando chegar à dita idade do complexo de Oedipe, ao dito angústia do 8º mês e por aí fora, e até mesmo na infância, na pré-adolescência, na adolescência e mesmo na idade adulta. Os laços, os afetos, os sentimentos das crianças são efetivamente algo de fundamental perceber e não negligenciar. Por isso, eu gostaria muito que percebessem que se
debruçassem, que refletissem um pouco sobre essa situação, porque ela é efetivamente fundamental para a nova sociedade que virá nos tempos próximos, e que essas crianças, quanto mais desejadas, mais amadas, mais equilibradas, mais sentirem o núcleo familiar forte, mais elas serão indivíduos adultos equilibrados. Parece banal, mas não é. Eu vivi-o na experiência clínica e posso-vos dizer que faz toda a diferença. Até mesmo todo na primeira infância, até nos primeiros, digamos, no primeiro, segundo, terceiro ano, todo o desenvolvimento, tudo aquilo que fizemos com a criança, os pais, os avós, tudo o que estimularem, tudo o que desenvolverem com ela, vai ser todo um património fundamental para o futuro desse jovem e desse adulto. Isso é importantíssimo e terão certamente que perceber que, passando ao lado, e permitam-me fazer uma observação, não sendo nenhuma crítica, é apenas uma constatação, é importantíssimo que as crianças tenham uma relação forte com os pais, com os avós, com o núcleo familiar. É fundamental. É tão fundamental como é com os outros animais, que tem que haver uma estrutura, uma sociedade organizada. A família é algo de básico numa sociedade equilibrada, não numa sociedade doente, onde se deixam, muitas vezes, as crianças, e aí eu vou entrar por um outro caminho, que é o do social, o da organização da sociedade, em que efetivamente seria tão importante haver uma relação muito mais próxima, muito mais disponível entre a mãe e os filhos. É importantíssimo. Eu sei que a sociedade evoluiu de tal maneira que as mães deixaram um pouco o seu papel de dona de casa, de mãe, e eu como mulher estou à vontade para o fazer. Não sou feminista, nunca o reclamei, e portanto acho que o papel fundamental da mãe é porque efetivamente, se a natureza lhe deu esse privilégio de poder trazer um novo ser dentro dela durante 9 meses, é para que haja uma continuidade nessa relação. Porque senão, efetivamente, e já existem alguns, falaremos num outro vídeo mais tarde, a história das barrigas de aluguer, que são extremamente problemáticas, e conhecendo algumas situações onde isso aconteceu, onde havia o pai biológico e a mãe barriga de aluguer, isso criou problemas de tal forma à filha, que ela tem feito todo um estudo, tem lutado, tem trabalhado para que a sociedade se consciencialize. O ser humano não é um boneco, não é um robô, não é um objeto que se possa manipular. Ele tem critérios para ser equilibrado, para desenvolver os seus sentimentos, os bons e os maus, e justamente aí a família tem o seu papel fundamental, que é os pais, a educação. A educação é um bem fundamental e essencial para a educação e para o equilíbrio dos filhos. Portanto, os limites e todas essas coisas. Agora, eu gostaria de vos dizer que pensem um pouco sobre isso, pensem um pouco da importância. Muitos de vós certamente se recordam das maravilhosas recordações da infância com os vossos pais, com os vossos avós, com os vossos primos. Deixo-vos a questão, deixo-vos a reflexão, deixo-vos o pensamento de olharem para a família, para os laços e, sobretudo, para o bem mais comum, mais fundamental, que é efetivamente a humanidade, que é uma criança que vale todo o ouro do mundo, é um tesouro, e esse tesouro tem que ser guardado, preservado, estimado e ser efetivamente a base central de qualquer sociedade, que seja há 1000, 2000 anos antes de Cristo, que seja agora ou que seja nos tempos vindouros. Até à próxima, um beijinho grande e espero que vos tenha feito refletir, pensem um pouco nisso
e deem-me em troca algumas questões, algumas reflexões, algumas dúvidas. Obrigado, até à próxima!